Vamos começar mais um estudo, mais uma segunda-feira. Que Deus abençoe a vida de todos. Estou muito feliz de vocês estarem aqui e vamos dirigir a Deus uma oração, então. Maravilhoso Deus, eu te agradeço, Senhor, pela vida dos teus filhos. Obrigado, Espírito Santo, por cada um que está aqui. Eu peço a tua graça, o teu poder sobre nossa vida, o espírito de sabedoria sobre nós, para que nós venhamos aprender, Senhor, ter entendimento, conhecer mais e mais a ti. Em nome de Jesus, quebra, Senhor, todo o ciclo de ignorância, Pai, que nós venhamos ser sábios, inteligentes, Pai. Nos dá inteligência para poder ensinar, nos dá inteligência para ganhar almas. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, vamos lá. Lucas hoje, sétima aula, Lucas 1, 56 ao 66. Nós vamos começar. Eu vou começar versículo por versículo, vou ler o versículo, dar uma explicação e nós vamos fazendo um comentário bíblico hoje aqui, tá bom? O Lucas 1, 56 vai dizer assim: ó, Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Nós entendemos que ela ficou até a data que Isabel teve o nascimento do seu filho, porque quando o anjo Gabriel aparece para Maria, ele diz faz 6 meses que a sua parente, que não podia ter filhos, está grávida. Então, se ela ficou mais 3 meses junto com Isabel, fechou 9, ela fica até o nascimento de João. Agora o 57 e 58, versículo. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. Né? Novamente aqui eu estou usando o quê? Eu estou fazendo uma hermenêutica do texto, né? E separando as partes que mais nos chamam a atenção. É muito importante toda vez que você lê um texto, você orar, você marcar as palavras e os temas que te chamam mais atenção. Nesse caso aqui, ó, eu separei 3 coisas, que se você está acompanhando no PDF aí. Né? Primeiro, eles ouviram falar. Segundo, a grande misericórdia. E terceiro, vizinhos e parentes se alegraram com ela. Vamos lá, o que representa esse negócio de ouvir falar? Eles ouviram falar. Tudo que Deus está gerando dentro de nós, mais cedo ou mais tarde, se tornará em um testemunho público. Então, tudo aquilo que Deus está trabalhando no secreto, um dia vai saltar para fora. Isso aí um dia vai se tornar público. Todo ministério, ele é para ser público, mas ele nasce no secreto. Então, o que está acontecendo aqui? Chegou a um ponto que não deu mais para esconder. Aquilo que Deus estava gerando, ele foi visto por todos. E é assim na nossa vida. Tudo que Deus começa a gerar em nós no secreto, vai chegar um ponto que as pessoas vão notar a diferença. Por isso que a gente tem que ter paciência, por quê? Porque toda transformação ela leva um tempo. Tudo aquilo que Deus está fazendo dentro de nós, no começo as pessoas não notam diferença. Mas com o passar do tempo, isso cresce tanto dentro de nós, a fé cresce, o amor cresce, a alegria cresce. Tudo começa a crescer, então as pessoas veem, poxa, é diferente. Essa pessoa está diferente mesmo. É algo que Deus está fazendo dentro dela. Então, tudo aquilo que está sendo gerado, tanto bom como ruim, uma hora se torna público. A grande misericórdia. Veja que, por mais que fazia anos que eles desejavam ter um filho e oravam por isso, ainda assim, tudo é fruto do propósito e da misericórdia de Deus, não do mérito humano. Vê a forma que Lucas escreve no texto, ó. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado. Eles eram fiéis, eles estavam no templo, eram pessoas que tinham a persistência, perseverança, mas nada disso fez deles alguém merecedor de ganhar o que eles ganharam. Então, assim, nós temos que ter essa compreensão como cristãos que tudo é fruto da graça e da misericórdia do Senhor. Quando nós esquecemos disso, nós começamos a cobrar de Deus como se ele devesse algo para nós. E Deus, ele nunca vai dever nada para o ser humano.
Deus, ele não deve nada para nós. Se eu morrer agora, ele não me deve nada, não deve nada para Gabi, não deve nada para Milena. Ele é dono de tudo, tudo é dele, ele faz como ele quer. Então nós temos que ter essa consciência de, de, de que tudo é de Deus e que tudo provém da sua misericórdia, né? Os vizinhos se alegraram. Romanos 12:15 vai dizer: alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Olha que legal, né? Esse milagre está sendo realizado. E a Bíblia está dizendo que eles tinham uma boa vizinhança. Aqui já entra um tema do relacionamento, né? Que bom que os vizinhos estavam alegres, os vizinhos e parentes estavam alegres com aquilo que estava acontecendo. Quer dizer que Zacarias e Isabel tinham um bom relacionamento com a vizinhança, com os seus parentes. Então todos estavam ali felizes com aquele milagre, estavam contentes com o que Deus estava fazendo na vida de Isabel, na vida de Zacarias. É muito importante nós, como cristãos, ter esse bom testemunho de nos dar bem com a vizinhança, nos dar bem com os parentes, porque é meio controverso quando nós vivemos um cristianismo onde os próprios parentes, por exemplo, não querem estar perto de nós, ou os vizinhos não querem estar perto de nós. Então, assim, ó, como cidadãos do reino do céu, nós temos que buscar de todas as formas, né, viver essa vida de comunhão e paz com os vizinhos e os parentes. Vamos lá, versículos 59 ao 63, eu vou fazer a leitura agora. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Disseram-lhe: você não há nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Eu quero falar um pouquinho, explicar esse negócio de circuncisão, essa cerimônia que tem no judaísmo, para vocês hoje. A cerimônia da circuncisão, também chamada de Brit Milá na tradição judaica, é um rito fundamental que sela a aliança entre Deus e o povo de Israel, conforme instruído na Bíblia. O procedimento, os participantes e os significados são detalhados em várias passagens bíblicas. Vamos lá. Primeiro, é um mandamento divino e nós vamos ver as referências bíblicas. A circuncisão foi primeiramente ordenada por Deus a Abraão, como um sinal perpétuo da aliança. Gênesis 17, 10, 14 vai dizer: essa é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O menino com 8 dias de idade será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações. Levíticos 12:3 diz: a lei de Moisés reiterou essa ordem. No 8º dia se circuncidará o menino. Detalhes da cerimônia. A Bíblia fornece as bases para a prática que foi desenvolvida em uma cerimônia ritualística detalhada ao longo dos séculos na tradição judaica. O que é essa Brit Milá? O momento exato. A circuncisão deve ocorrer precisamente no 8º dia após o nascimento, mesmo que esse dia caia num sábado ou dia sagrado, como mencionado em João 7, 22 e 23. Nesse texto de João, Jesus vai dizer assim: olha, porque eles estão discutindo com Jesus acerca do sábado, que Jesus está realizando milagres. Aí Jesus vai dizer assim: mas vocês circuncidam o menino quando cai no sábado. Se para cumprir tradições vocês saem no sábado, por que vocês estão me julgando por curar alguém no sábado? Então quer dizer que a circuncisão não dependia do dia. 8º dia a criança tinha que ser circuncidada. Tinha que ter a cerimônia. Não importava o dia que caísse na semana, no 8º dia, depois do nascimento, tinha que passar por esse procedimento. O procedimento envolve a remoção cirúrgica do prepúcio do pênis. O que é isso? Rapaz, isso aí devia de doer muito na criança, né? Como todos aqui nós somos adultos, eu vou explicar. O pênis do homem tem um couro que cobre ali, uma pele, né? Uma pelezinha. Era cortado em volta
da cabecinha do pênis da criança a todo o corinho. E daí feito uma costura, feito ali, dado ponto. Essa era a circuncisão. Então, deixavam de fora a cabecinha do pênis da criancinha, do bebezinho, e ah, faziam pontos, ligando. Então, isso aí tem vídeos no YouTube, você vai ver bem como é. Por isso que era algo que doía muito. Tanto que os irmãos de Diná, quando ela é estuprada, lá, aquela história de Jacó, estupram a irmã deles, Diná foi estuprada, violentada, eles matam os estupradores, porque o homem que estuprou, depois ele veio e quis casar com a Diná. E daí eles aproveitam e diziam assim: não, vocês vão ter que fazer a circuncisão. E eles circuncidam todo aquele povo. E depois, depois da circuncisão, naquela noite, eles matam eles, porque era algo muito doloroso. Isso era a circuncisão. Toda criança tinha que fazer isso, porque simbolizava o quê? Nasceu no 8º dia, esta criança vai passar pela circuncisão, então ela vai dar entrada como um israelita. Ela se torna hebreu, ela se torna povo judeu depois do 8º dia. É o dia da circuncisão e o dia em que ela recebe o nome, que nós vamos ver mais para frente aqui. Então ela só se torna povo a partir do 8º dia. No período bíblico, o procedimento era provavelmente mais simples e podia ser realizado pelo chefe da família, como Abraão circuncidou Ismael e Isaque, ou por sacerdotes, possivelmente usando pedras ou faca simples. Na tradição posterior, um especialista treinado chamado de Morrel realizava o procedimento. Então, se você procurar vídeos no YouTube, você vai ver que o pai leva a criança até alguém que vai segurar a criança para um especialista fazer essa cirurgia hoje em dia. Depois vai ter um jantar, é dia de festa, o pai profetiza sobre a vida do filho. É assim que funciona a circuncisão. Participantes e ambiente. A cerimônia é um evento familiar e comunitário onde parentes e amigos se reúnem. Uma pessoa de destaque, frequentemente um avô ou um rabino, atua como sandek, segurando o bebê durante o ato. Nomeação. É nesse momento solene que o menino recebe oficialmente seu nome hebraico. Este é um elemento central, como visto nos casos de João Batista, aqui em Lucas mesmo, e no caso de Jesus, que o seu nome foi Emanuel. Oração e celebração. Orações específicas são recitadas durante e após a cerimônia para agradecer a Deus pela aliança. A circuncisão é geralmente seguida por uma refeição festiva para celebrar a entrada do menino na comunidade da Aliança de Israel. Então, eles só fazem parte do povo mesmo a partir do 8º dia. Até o 8º dia, essa criança não aparece para ninguém. A cultura deles é: a mãe vai ter esse filho e ela não vai mostrar para ninguém, ela não recebe visita. Esse dia é um dia festivo que ela vai mostrar essa criança para os outros parentes, para os amigos. Então, é assim que funcionava a cultura, assim que funciona a cultura do povo judeu. Agora, tem um significado espiritual. Mais do que um ato físico, a circuncisão tinha um profundo significado simbólico. Era sinal da aliança de Deus com Israel, era a marca física e exterior que distinguia o povo de Deus das outras nações, simbolizando sua relação especial com ele. Pureza e santidade simbolizava a purificação e a consagração a Deus. Circuncisão do coração. Os profetas e posteriormente no Novo Testamento enfatizaram que esse ritual físico apontava para uma realidade espiritual maior, a necessidade de um coração circuncidado, ou seja, um coração purificado do pecado e dedicado a Deus. Em Deuteronômios, na 10:16, vai dizer assim, ó, Deuteronômios capítulo 10, versículo 16. Deixa eu ver, o meu computador aqui está lento hoje. E a minha internet que já foi. Sejam fiéis à sua aliança em seus corações e deixem de ser obstinados. Então, na versão Almeida, diz assim: sejam fiéis à circuncisão, sejam fiéis, né, com essa aliança no seu coração. Então, desde o Antigo Testamento, já estava apontando que essa circuncisão simbolizava
um compromisso de coração com Deus. Então, hoje, o nosso compromisso, agora eu vou ler Romanos 2:29, é da fidelidade do nosso coração. Em Romanos, Paulo vai falar que a circuncisão representa o nosso coração sendo tocado e intimidade para Deus. Como a circuncisão tem a ver com alguém tocando num órgão íntimo? O que que simboliza isso? Quando Deus toca na nossa intimidade profundamente e começamos um relacionamento profundo com Deus. É isto que simboliza. A minha internet que não está abrindo, mas depois você procura lá então Romanos 2:29, que Paulo vai falar sobre isso. Ela simboliza o nosso coração sendo tocado por Deus, na nossa intimidade, quando nós somos pegados por dentro mesmo por Deus. E ele toca lá dentro, nos levando ao arrependimento e a um relacionamento íntimo e profundo. Isso hoje é o símbolo da circuncisão. Porque muitos católicos, eles batizam a criança. Eles ainda fazem a mistura desse ato da circuncisão com o batismo. Por isso que eles batizam criança, porque para o povo de Israel, entrar no povo de Israel simbolizava a circuncisão. No 8º dia, o católico faz o quê? Ele juntou o batismo com a circuncisão. Então ele pega a criança, batiza, dizendo, ó, é um cristão. A partir de hoje, ele é um cristão. Ele vai ser um cristão. Então, assim, até nós não podemos ser, vamos dizer assim, preconceituosos, dizendo que eles estão fazendo uma heresia. Não, eles não estão fazendo. Eu creio que o certo é como Jesus se batizou já quando tinha consciência, com seus 30 anos, como João Batista batizava as pessoas adultas, eu creio que tem que crer. Mas, ainda assim, nós não podemos recriminar um católico, ou julgar, ou achar que é um bicho de 7 cabeças, batizar a criança. Não, porque eles identificam que é uma cerimônia assim como a circuncisão. Porque para o povo judeu, ele se torna judeu no 8º dia, e é o pai que decide isso. Então é algo, eles misturaram as duas culturas, só para você entender. Em resumo, a cerimônia era um ato de obediência, identidade e consagração, firmemente enraizado nos mandamentos dados por Deus a Abraão e desenvolvidos na lei mosaica. A família de Zacarias queria dar o nome do pai, Zacarias à criança, por razões que combinavam com a tradição cultural da época, com a surpresa e o ceticismo em relação à revelação divina. O que é isso? Na tradição familiar, na tradição do judeu, o primeiro filho, o homem, geralmente ele tem o nome de alguém importante da família, ou do avô, ou do pai. Geralmente eles gostavam de dar o nome de alguém que foi muito relevante, fez história na família, alguém que foi importante, ou do avô ou do pai. Então a família, na cerimônia, ela acha que vão dar o nome de Zacarias para ele. Naquela época e cultura era um costume comum, embora não uma regra rígida, nomear o filho primogênito ou outros filhos como o nome do pai, do avô ou um parente proeminente. Isso mantinha o nome da linhagem familiar vivo e demonstrava respeito pelos seus ancestrais. A ausência do nome João na linhagem. Os parentes observam que não havia ninguém na parentela que um dia se chamou João. Então, eles não estavam querendo entender por que tu vai mudar algo. Na nossa linhagem, na nossa família, não tem ninguém chamado de João. Eles estavam meio céticos com a experiência que Zacarias teve, onde Gabriel foi específico e disse para ele: ele vai se chamar João. Não era para colocar outro nome. Então, esse nome foi dado por Deus. É muito importante os nossos filhos, quando alguém tem um filho, você pedir a Deus uma direção, porque o nome, ele é profético. Você não pode dar qualquer nome. Ah, eu achei bonito o nome de um ator, vou dar o nome de um ator, né? Eu sei que muitos, de repente, não sabiam disso, fizeram na ignorância. Mas é muito importante você estudar um nome, dar um nome segundo aquilo que Deus colocar no teu coração, profetizando sobre um filho. Entende? Não importa se você acha bonitinho ou não. O que importa, que nem nós escolhemos Milena, porque Milena é o feminino de Miguel.
E Miguel significa quem é como nosso Deus. Então, Milena é o feminino, significa a mesma coisa. Quem é como nosso Deus? Quando nós olhamos para Milena, nós lembramos quem é como nosso Deus. Entende? Então, assim, é uma adoração a Deus, é um louvor a Deus. Por isso que Zacarias, ele obedece o anjo e ele manda colocar o nome de João. Eles esperavam que a mãe Isabel ou o pai, que estava mudo na época, confirmasse o nome tradicional na família. Foi somente após a intervenção milagrosa de Zacarias que escreveu numa tabuinha: o seu nome é João, que é a vontade divina, e foi confirmado. E o milagre reconhecido. Quando Zacarias obedece, ele volta a falar. E ele começa já glorificando a Deus. E é o que nós vemos no versículo 64. Olha só, como a obediência, ela destrava a nossa língua. Quando você começa a viver e fazer a vontade de Deus, quando você obedece à direção de Deus, a nossa boca é destravada para adorar e profetizar. Versículo 64. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Ao obedecer à vontade de Deus, Zacarias volta a falar. A coragem de enfrentar a tradição e viver o novo de Deus para a sua vida e família. Perceba a reação de adoração de Zacarias, mostrando como seu coração era ensinável, mesmo sendo repreendido, ele aprendeu a crer e colocou a fé em ação. Olha, ele enfrenta toda a tradição, ele enfrenta todo o desejo da família, dos parentes, e ele obedece a Deus. E nesse momento, ele é cheio do Espírito Santo e vai começar a adorar e profetizar. E isso mostra que o coração dele era um coração bom, ensinável. Ele errou em ser incrédulo, questionando o anjo, mas ele termina o ciclo daquele pecado adorando a Deus. Então, olha como ele tinha um coração ensinável. Tem pessoas que às vezes ganham uma repreensão de Deus ou passam por um momento difícil de disciplina e eles ficam bravos ou se vitimizam. E aqui nós estamos vendo como Zacarias tinha um coração ensinável. Ele foi repreendido, mas ele passa a repreensão adorando a Deus. Quer dizer, ele aprendeu e ele creu e ele enfrentou a tradição para botar o nome que Gabriel tinha mandado ele colocar. Vamos continuar. Versículo 65 diz assim: todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Precisamos de milagre e da manifestação divina para que todos venham temer a Deus. Temor não é medo, mas o respeito que vem do profundo amor, a reverência que vem do profundo amor, a honra que vem do relacionamento da grandeza de Deus. Vemos que todos reconheciam que algo grande iria acontecer com João, pois os sinais apontavam para isso. Devemos ter essa maturidade de reconhecer os sinais e saber que eles apontam por uma realidade maior. Primeiro de tudo, todos estavam assim, ó, atônitos com aquilo que Deus estava fazendo. E nós precisamos dessa manifestação divina de milagres, de maravilhas, como aconteceu aqui com Isabel. Era uma mulher estéril, que já tinha uma idade avançada, então Deus fez um milagre para mostrar o seu poder. E esse poder fez com que todos reconhecessem que Deus era misericordioso, que Deus era poderoso. Então nós precisamos desse manifestar de Deus na nossa vida, para que através do nosso testemunho as pessoas venham a ser impactadas e venham temer. A Bíblia diz que lá em Atos, o povo em geral tinha tanto respeito que aqueles que não queriam se converter, eles tinham apreço, mas eles não ousavam ir no culto ou falar mal ou ficar contra os cristãos. Por quê? Por causa dos milagres e das maravilhas que Deus fazia. Então, assim, era gerado um profundo respeito na comunidade. Então, por isso que nós temos que pedir a Deus sempre o seu manifestar poderoso, porque isso traz honra e glória ao nome do Senhor. Nós vemos aqui também que esses sinais apontam para uma realidade maior. O que é um sinal?
Às vezes a gente fica a vida inteira orando para Deus fazer sinais, para Deus curar, para Deus dar profecia, dar revelação. Mas o que que é um sinal? Se eu chegar ali na esquina e ter uma placa com uma seta dizendo assim, centro de Cerro Largo a 2 quilômetros, isso é um sinal. Mas ele está me apontando para uma realidade maior. Então, uma cura é um sinal. O que que é um sinal? É algo que aponta para uma realidade maior. Que realidade é essa? Um relacionamento íntimo com Deus, a revelação do seu amor. Então, todos os sinais, nós temos que ter esse entendimento, são para revelar o amor de Deus. Não são para nos exaltar, não são porque nós somos bons, tudo é para que as pessoas conheçam a Deus e nós conheçamos a Deus. Sinais apontam para Deus. O objetivo de um sinal, o objetivo de um milagre, o objetivo de uma profecia é que as pessoas tenham um relacionamento mais íntimo com Deus. Não tem nada a ver com nós, né? Para nós, quando nós temos um dom e Deus vai usar esse dom, só é um peso de responsabilidade. Às vezes a gente se engana, a gente pensa assim, como eu queria ser como o irmão Márcio, que tem vários dons, como eu queria ser como a irmã Magda, que tem vários dons, mas isso não é um benefício. Ter vários dons é uma responsabilidade, vai ser cobrado cada dom, porque ela tem uma responsabilidade, ele tem uma responsabilidade de servir. Quem foi muito cobrado na parábola dos talentos? Quem tinha 5 talentos, ele teve que multiplicar para 10. Ele não multiplicou para 6, para 7. Ele tinha que multiplicar os 5 para 10. Então, assim, era muito trabalho. Quanto maior for o dom, maior a tua responsabilidade. Dom é responsabilidade, dom não é promoção. Dom não é porque a gente é bonitinho, queridinho, dom é responsabilidade, dom é chamado. É Deus nos dizendo, vai e faz isso. Tu tem essa responsabilidade, tu tem que fazer, porque tu vai ser cobrado se você não usar o dom. Na parábola dos talentos, nós vemos que teve um que teve medo, não usou. Então ele foi cobrado por isso. Olha, porque tu teve medo, né? Você não vai ter benefício no reino do céu. Então nós temos que ter essa consciência. Todo dom tem que ser usado. Não adianta ficar. Eu, por muito tempo, na minha imaturidade, eu ficava pedindo dom e pedindo dom. E daí Deus ia dando dom. Deus ia dando o dom de profecia, Deus ia dando o dom de sabedoria, Deus foi dando o dom de variedade de língua. Então, eu tenho alguns dons, mas eu era imaturo e eu ficava ainda pedindo mais. E nem usava os que tinha. Eu não orava em línguas. Então, eu nem usava o dom de variedade de língua que eu tinha. Eu nem usava aquilo que Deus já tinha me dado e queria mais. Olha só, irresponsabilidade e imaturidade. Quando você fica pedindo dons e não usa nem o que tem. Use o que você tem. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Deus multiplica aquilo que nós usamos. Quer ser profeta, profetize. Quanto mais tu profetizar, mais profecia vai vir. Quer ser usado em cura, vai orar pelos enfermos. Não perca a oportunidade quando tu vê um doente. Quanto mais você orar, mais vai fluir o dom. Quer ser usado com sabedoria? Ensine. Não perca tempo. Onde tem a oportunidade de ensinar a palavra, ensine a palavra. E ore por sabedoria, aconselhe pessoas, que vai multiplicar a sabedoria. Tem que ser usado o dom. Observação: muitos buscam sinais sem entendimento do propósito dos sinais. Desejam para ser reconhecidos. Há muito crente carente que, quando recebe um dom, ele tenta suprir suas carências com o dom. É aquela pessoa que sempre está atrás do reconhecimento. É aquele profeta que, quando profetiza uma coisa, ele tem que ser lembrado. É aquele pastor que ele tem que ser honrado, né? Isso é carência. Nós temos que ter muito cuidado. Se eu for usado com um dom, ensinando, com sabedoria, né? Isso aí é a obra de Deus. Deus que vai me recompensar. Ninguém precisa ficar falando alguma coisa para mim. Eu não posso ter esse anseio de ser aplaudido, de ser reconhecido. E isso revela carência. Quando um cristão ele precisa ser reconhecido pelo seu dom, é porque ele é carente. Ele não entendeu ainda o que é um dom. Ou para validar seu relacionamento com Deus. Tem muitos que validam seu relacionamento com Deus através do dom. Se ele é usado com os dons, ele acha que está bem. Se ele não é usado com os dons, ele acha que tá feia a coisa com Deus. E não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Dom não tem a ver conosco. Dom tem a ver com as pessoas à nossa volta. Se Deus não quiser falar com ninguém, em profecia num culto, e daí? O profeta pode estar muito bem com Deus, mas e se ele não quiser falar? O que daí não tem nada a ver com o relacionamento do profeta? Tem a ver com a vontade de Deus com o povo. É um equívoco basear nossa identidade no poder de Deus. Nossa identidade é baseada no amor de Deus. Agora nós vamos ver o cântico de Zacarias, Lucas 1, 67 a 80. Nós vamos ver para encerrar o capítulo 1 depois de 7 aulas. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Começamos a estudar o cântico de Zacarias vendo a relação entre ser cheio do Espírito e adorar e profetizar. Ó, é impossível você afirmar que é cheio do Espírito e ser triste, irmão. Não tem como. Não tem como. Pode passar por um momento de tristeza, mas ser uma pessoa triste, não. Pode lutar contra a tristeza, mas ser triste, não tem como. Porque o fruto de um bom relacionamento, ser cheio do Espírito, é alegria. Deus é alegre. Se eu sou cheio de Deus, como é que eu vou andar triste? Como é que eu vou viver triste? Eu posso estar num momento de luta, e aí que nós temos que aprender a lutar. Davi passou por momentos difíceis. E eu quero falar sobre isso no devocional, de repente até amanhã, que é no Salmos 42, aqueles salmos conhecidos, assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira a minha alma está abatida, ele fala. E daí ele começa a dizer assim: aquieta-te, minha alma. Espera no meu Deus. Quer dizer, ele conversa com a alma. Ele não ouve a alma. Quer dizer, minha alma está doendo. Então eu vou dizer, por que tu está assim? O que é isso? Te aquieta a alma, em nome de Jesus. Te aquieta sentimento, em nome de Jesus. Você tem que falar com a tua alma. Não é ouvir teu sentimento. Ai, eu estou triste. Ai, que tristeza. Ai, começa a louvar a tristeza. Ai, meu Deus do céu. Eu não aguento essa dor. Exaltando a tristeza. Não. Você tem que falar. Por que que tu está triste, minha alma? Tu não tem motivo para estar triste. Em nome de Jesus, você vai ficar alegre, porque eu conheço o meu Deus e a alegria vai vir. Você tem que conversar com os teus sentimentos, repreendendo e dominando eles através do poder do Espírito, e não ser dominado por ele. Deixar eles te comandar. Ah, estou desanimado, não vou orar. Não. Que desânimo é esse? Em nome de Jesus eu te repreendo, minha alma, porque tu está assim. O melhor lugar é a oração e eu vou para a oração e tu vai comigo. Porque aqui quem governa é o Espírito, não é você. Então isso é ser governado pelo Espírito. É você dar ordem para a tua alma, para os teus sentimentos, para a tua mente. É você dar ordem para as tuas vontades. Opa, 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 que vontade é essa? Não, Senhor, eu sou santo, eu sou alguém de Deus. Essa vontade não vai ficar dentro de mim se é uma vontade má. É dessa forma que a gente cresce em maturidade no Espírito. Ser cheio do Espírito se manifesta em gratidão e louvor. São frutos do verdadeiro encher-se do Espírito. Toda adoração cheia do Espírito pode tornar-se profecia. Os salmos estão repletos de canções proféticas, como os Salmos 22. Lá no Salmos 22, nós vamos ter os salmos da crucificação. Diz assim: por que, Deus meu, por que me desamparaste? Tá, aquele é o momento da crucificação de Jesus. Quer dizer, aquilo era um louvor que provavelmente o salmista estava passando por um momento difícil, mas ele, cheio do Espírito, profetizou algo que aconteceu com Jesus. Então o louvor ele é profético. Você que gosta de adorar, cantar, você está profetizando. Os louvores que tu escuta são profecias dentro da tua casa. Isso é o poder da adoração na nossa vida. Versículo 68 ao 73, eu vou fazer a leitura. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele proveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade. Aqui está falando da profecia acerca que nasceria alguém da linhagem de Davi para reinar sobre Israel, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam,
para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Note o revelar das escrituras e o guardar das promessas. Tu vai vendo tanto no cântico de Isabel quanto no cântico de Zacarias, eles fazem questão de lembrar as profecias que foram faladas para ele. É importante você ter isso no coração, passar para os teus filhos, passar para as outras gerações aquilo que Deus falou que vai fazer na tua família. Sabe? Mesmo, o meu filho não é crente, não, mas fala, mas Deus falou já comigo. Deus falou que um dia vai ser, Deus já prometeu. Você tem que manter viva. A esperança, ela se mantém viva quando nós lembramos de tudo aquilo que Deus falou conosco. Eu tenho um caderno de profecias. As profecias que eu recebo, tá lá anotado. Tem profecias lá que eu recebi, né, que estão lá anotadas. E daí, volta e meia, tem sonhos que eu tive, interpretação de sonhos. Tá lá no meu diário. E volta e meia eu pego e releio. Releio aquilo que Deus falou, releio os sonhos que eu tive, releio tudo que Deus prometeu. Isso ativa a nossa fé. Faz lembrar o quanto Deus já falou conosco e está conosco. Então, assim, ó, nunca esqueça daquilo que Deus fala contigo e passe adiante. Passe como o povo de Israel passava. Um povo que confiava e transmitia as promessas de geração a geração. Que nós venhamos ter essa atitude de transmitir a direção e a esperança para as próximas gerações. Versículos 74 e 75. Resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servi-los sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os dias. Quando estamos cheios do Espírito, nossa oração e louvor é direcionado e profético. Creio que Zacarias falava acerca dos inimigos aqui da terra, os inimigos de Israel, mas o Espírito estava falando dos nossos piores inimigos, o pecado e os demônios. Ele acaba profetizando e falando da liberdade no Espírito que teríamos para buscar a Deus e sermos seus imitadores. Olha só, ele, na época que está vivendo, está louvando a Deus, dizendo assim: graças eu te dou, meu Deus, porque agora a salvação veio dos nossos inimigos. Ele está achando que esse rei vai vir instituir o reino político. Ele está adorando dessa forma, com essa intenção, mas o Espírito está falando outra coisa. Quantas vezes a gente está pregando e acha que está falando uma coisa e o Espírito está falando outra com a pessoa? Por quê? Porque é o Espírito que fala aos corações. Zacarias está cantando, pensando nos inimigos aqui da terra. E Deus está falando para nós hoje que nós entendemos que Jesus veio nos libertar do poder do pecado de Satanás. E você, menino, será chamado profeta, versículos 76 e 77. Profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos pecados. Ele profetiza sobre a vida do seu filho. Vemos que todo pai cheio do Espírito vai profetizar sobre seus filhos. Suas palavras têm poder de abençoar eles. Note que ele está dizendo: você, menino, você vai ser alguém que vai na frente e vai abrir o caminho da salvação. Então ele está profetizando sobre os seus. Você tem que profetizar sobre a tua família. Tem que ter o hábito de orar por eles e profetizar. Não só pedir: Deus toca, Deus salva. Não. Orar com fé, já dizendo: Deus, eu já te agradeço, meu filho vai ser um profeta, meu filho vai ser um pregador, meu filho vai ser próspero, minha filha vai ser próspera, meu marido vai ser transformado, vai ser um pregador. Você tem que orar com esse espírito de profecia, profetizando sobre a tua família. É isso que Zacarias está fazendo aqui. Versículo 78. Por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pela quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Aqui ele está falando que o Senhor viria para tirar das trevas aqueles que estão na escuridão. Isso simboliza tirar da ignorância. A palavra conhecimento no original hebraico, ela tem o sinônimo de luz, significa também luz. Então, ignorância é trevas, escuridão. Aqui daí eu separei essa palavra aqui, que é difícil de falar,
Shoshesh, eu não sei falar a pronúncia correta, mas está ali escrito no PDF. Significado: a palavra hebraica para trevas também é usada metaforicamente para ignorância. Então, toda vez que tu vê um texto bíblico falando em trevas, você pode pregar sobre ignorância. Toda vez que tu quer se referir à ignorância e ao conhecimento, você pode pregar ou ensinar usando luz e trevas, porque tem a ver com a origem dessas palavras no hebraico. Você pode usar isso. Simbolismo e sentido. Este é talvez o simbolismo mais profundo. Na Bíblia, a luz representa o conhecimento, a verdade e a presença de Deus, enquanto as trevas representam a ausência desse elemento, resultando em miséria, destruição e ignorância espiritual. Andar em trevas e ignorância significa viver alheio à vida de Deus e à sua vontade. Daí depois você lê lá em Efésios 4, 17 e 18. Eu não vou fazer leitura porque meu computador hoje está tudo travado aqui, tá? Tá complicado. E o menino crescia e se fortalecia, versículo 80. O menino crescia e se fortalecia no espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Vamos entender esse texto aqui. Crescer e fortalecer no espírito representa crescer em consciência e desenvolvimento da fé. Então, assim, ó, o que diferencia um crente maduro de um crente imaturo? Lembrando que imaturidade, ela não é pecado, desde que não seja uma negação quando você abdica do crescimento. Mas todos nós somos imaturos em alguma parte, em alguma área da nossa vida. Então, a imaturidade em si, ela não é um pecado, a não ser que eu esteja abnegando da sabedoria, abnegando do crescimento. Então, aqui está dizendo que maturidade é quando eu cresço em consciência do que é certo e errado e desenvolvimento da fé. Quanto mais você tem firmeza no que é certo e errado, mais maduro você é. Quanto mais você tem a clareza, isso é certo, isso é errado, mais maduro você é. Lá em Hebreus vai estar escrito isso também. E desenvolvimento da fé. Quanto maior a tua fé, mais maduro você é. Porque fé tem a ver com o nível do nosso relacionamento com Deus. Por que que uns conseguem orar e as coisas acontecerem e outros não? Porque uns conhecem a Deus e outros não conhecem. Então eu não consigo acreditar naquilo que eu não conheço. Eu não consigo acreditar numa pessoa que eu não conheço. Agora, se eu conheço bem a pessoa, eu sei que ela vai fazer, então é diferente. Então, quanto maior a fé, maior a tua maturidade. Significa que a cada dia ele crescia no seu relacionamento com Deus, sabendo o que era certo e errado e como agradar a Deus e cumprir o seu propósito. Viver no deserto é representação da solidão do chamado. Todo chamado exige renúncia e tempo a sós com Deus, abnegação e sacrifício. Olha só, João, ele crescia e ele se afastou, ele foi para os desertos. Note que o chamado de uma pessoa, o chamado ministerial, ele sempre vai envolver solidão. O chamado ministerial, por quê? Porque Deus nos desenvolve no secreto. Então, todo mundo vai passar períodos de solidão. Toda pessoa que tem um chamado de Deus, um ministério de Deus, ele vai ter momentos de deserto e solidão, porque Deus precisa desses tempos com a pessoa para moldar a intimidade, para moldar a fé, para ela crescer em entendimento de quem é Deus. Por isso que o chamado tem esse lado da solidão. Por exemplo, quanto mais sábio uma pessoa é, provavelmente mais sozinha ela vai ser. Por quê? Porque é difícil daí de entenderem essa pessoa. A mente dela está lá na frente e as pessoas estão fazendo coisas que para ela é tolice. Então ela acaba ficando sozinha. Por quê? Porque ela tem um entendimento daquilo que é precioso, daquilo que tem valor a mais que os outros. E essa é a questão da maturidade. Muitas vezes ser maduro significa também andar muitos momentos sozinhos. João Batista passou muito tempo sozinho, muito tempo só com Deus, para depois ele vir com seu ministério público. O tempo do ministério público é depois do tempo de intimidade no deserto. Olha só a ordem.
João Batista cresce no deserto, sozinho com Deus, para depois ele ter o reconhecimento público. Então, assim, ó, primeiro, cresça em intimidade com Deus, depois queira a oportunidade. O grande problema é que as pessoas, às vezes, não têm nem intimidade com Deus e já querem uma oportunidade para pregar. Não, é totalmente ao contrário do que a Bíblia está ensinando. Cresça em intimidade com o Senhor, cresça no secreto, cresça na tua vida de oração, na tua vida devocional. Automaticamente essa luz vai aparecer uma hora e a oportunidade de um ministério público virá. Então não precisa haver essa pressa. Cresça em intimidade. Cresça em intimidade que automaticamente vai se tornar público. O caminho de Deus para um ministério público duradouro é uma intimidade forte. Nós podemos ter a oportunidade de pregar, mas o que nos sustenta é a intimidade com Deus. Não é o microfone, não é like no YouTube, não é muita visualização. Não, o que sustenta o ministério de uma pessoa é a sua vida íntima com Deus. Por isso, a vida no secreto tem que ser forte, tem que ser uma vida real, para você poder exercer um ministério público onde todos vão ver e você acabar servindo de bênção e honra ao Senhor. Pessoas sem vida devocional, quando são reconhecidas e honradas, acabam caindo por não saber lidar com as críticas e elogios. Crítica e elogio é os dois lados da mesma faca. Os dois derrubam as pessoas. Tem pessoas que são derrubadas pela crítica, porque quando o orgulho não é celebrado, nós temos a baixa estima. Quando o nosso orgulho não é celebrado, nós ficamos com baixa estima daí, se achando que não somos bons. Então a crítica, ela pode derrubar aquele que fica com o orgulho ferido. E o elogio também, porque o elogio pode fazer eu pensar que eu sou alguma coisa, que eu sou bom, que eu faço porque Deus, eu fiz algo especial e Deus me escolheu, que eu paguei o preço. E isso é bobagem, é tudo pela graça de Deus e misericórdia. Hoje, se eu sou um pastor, é porque Deus me escolheu. Nem eu sei por quê. Nem eu sei o porquê fui eu. Porque com certeza tem gente que ora mais, tem gente que é mais fiel, tem gente que tem mais revelação, mas foi a vontade de Deus. Então não tem nada do que eu me gloriar. Não tem o porquê eu me achar melhor do que qualquer outro pastor. Então, elogios e críticas, nós temos que ter muito cuidado. Observação: não tenha pressa de aparecer para nós terminar o estudo, mas gaste tempo em permanecer com o Senhor. O tempo de permanência com o Senhor vai garantir que você fique de pé quando você aparecer. A seu tempo ele trará a luz divina que emana de você para o público. Espere o tempo de Deus. Jesus esperou 30 anos obedecendo no secreto, 30 anos sabendo quem ele era, 30 anos vendo coisas para resolver, 30 anos frequentando sinagoga, escutando os caras falar um monte de abobrinha e ele sabendo a verdade. 30 anos ele esperou porque Deus não tinha mandado ele começar o ministério. Olha a humildade desse homem chamado Jesus. E nós, às vezes, não conseguimos ficar num culto quieto e ouvir uma pessoa quando ela está falando coisas que às vezes não é tudo aquilo que a gente crê, ou coisas que a gente acha, isso aqui eu já sei. A gente não tem a capacidade. Jesus ficou 30 anos, 30, indo na sinagoga, como era de costume, a Bíblia diz. 30 anos ouvindo os caras que sabiam menos que ele. 30 anos ele sabia desde os 12 quem ele era, que era o Filho de Deus que veio para salvar o mundo. 30 anos ele vendo doente passar na rua e ele não curou ninguém porque Deus não mandou. Imagina a humildade e a obediência do nosso mestre. E nós temos que ter isso como exemplo. Nós temos que saber o tempo de Deus na nossa vida e buscar ter um secreto e uma intimidade com Deus, que o resto é automático depois. Muitas vezes o deserto não é castigo, é o lugar de ser moldado, é o lugar do crescimento. O lugar mais seguro para crescer e se desenvolver é aonde ninguém vê. Por quê? Porque se você tem uma oportunidade, o Márcio vai pregar, está começando, e ele erra, muitos vão dar risada. E daí, se o coração dele não está preparado?
Agora, no deserto, no secreto, quando tu está sendo moldado, tu está lá estudando, tu está orando, aí não faz mal. Quando tem pouca gente, ou só aqueles que te amam, aí você erra, é um ambiente tranquilo para crescer. Então, assim, ó, por que que Deus muitas vezes não deixa a gente crescer demais rápido? Porque a gente não está preparado. No momento que o ministério se torna público, vem muita perseguição, vem muita crítica. Um momento em que, quanto mais pessoas me ouvirem, mais pessoas vão ser críticas daquilo que eu estou fazendo. Entende? Então, você tem que estar preparado para isso. Hoje eu tenho um grupo com mais de 600 pessoas no devocional. Todo dia sai gente. Todo dia tem gente insatisfeita. Todo dia tem alguém manifestando que não está gostando. Se eu não tenho um coração curado, eu me frustro. Mas eu tenho meu coração livre, porque tudo que eu faço é por amor àqueles que estão lá e por amor a Deus. Então, se a pessoa não quis, eu continuo amando ela. Eu não levo para o lado pessoal. Isso é maturidade no ministério. É você não levar para o lado pessoal. Você não pode levar. Ninguém é obrigado a gostar de você, ninguém é obrigado a aceitar a tua profecia, ninguém é obrigado a gostar de você louvando. E você tem que ser maduro de continuar fazendo, porque você faz para Deus e você faz por amor. Senão você vai se frustrar. Que Deus abençoe a sua vida. Até a nossa próxima segunda. Vamos orar agradecendo a Deus por esta segunda-feira. Pai, eu te agradeço pela vida dos teus filhos. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por cada vida que está aqui que deseja conhecer mais a Ti, conhecer a Tua palavra. Nos dá um entendimento profundo, Deus, que o estudo de hoje venha virar pregações, venha virar ajudar no aconselhamento, que eles venham crescer em entendimento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fortalece os teus filhos, abençoa e prospera, Pai, cada um que tem investido no nosso ministério, que tem colaborado, que tem ofertado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e até a próxima segunda-feira.